Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o Entre Leis e Histórias, um podcast pensado para você que busca entender os seus direitos de maneira leve, descontraída, humana e com um toque de história para refletir. E falando em história, Ju, deixa eu te contar um negócio. No último podcast, no último episódio, nós conversamos sobre o caso da Dona Márcia, que viveu em união estável durante 22 anos. O seu companheiro faleceu e nós dialogamos sobre os direitos da Dona Márcia na área de família. E hoje nós estamos aqui com a Ju para conversar sobre os direitos da Dona Márcia em relação ao direito previdenciário, aos benefícios do INSS. E aí, Ju, como fica a situação da Dona Márcia em razão do falecimento do seu companheiro? Ela tem direito à pensão por morte? Sim, ela tem direito e, inclusive, ela poderá utilizar o reconhecimento da união estável que foi feito através do processo judicial que você explicou no último podcast para o processo administrativo no INSS. Porém, tem uma questão muito importante. Não é porque foi reconhecido judicialmente, Lu, no processo de família voltada para a discussão de união estável, que automaticamente o INSS tem a obrigação de reconhecer, tá? São situações diferentes, são órgãos diferentes e o INSS não está vinculado à justiça estadual. Então, muitos acham que basta levar. Não, não é basta levar. Aqui é outro universo de processo administrativo, e tem que ser produzidas as provas no processo administrativo. Pode-se juntar o processo judicial para corroborar ainda mais os argumentos da Dona Márcia em relação à existência da união estável, tá? Então, é indício de prova que a gente fala. Que interessante. Então é um começo de prova para poder falar, olha, ela viveu, tem até uma decisão judicial que já reconheceu, mas INSS, eu também vou te provar que eu estava junto do meu companheiro. Ju, muito interessante isso, porque eu que não sou da área previdenciária, nunca fiz um processo administrativo para requerer benefício previdenciário, eu não imaginava isso. Eu pensei que com a decisão judicial era só apresentar no INSS e requerer o benefício por morte, considerando a condição dela de companheira. Não, e tem mais, Lu. Muitos acham que tem que até mesmo esperar essa decisão da Justiça Estadual, da vara de família, né, especializada, para entrar com pedido de pensão por morte no INSS. Só que não. O que acontece? Nada impede que você entre com um pedido de reconhecimento de união estável dentro do próprio processo administrativo de pensão por morte no INSS. Enquanto isso, está rolando o processo de reconhecimento de união estável pós-mortem na Justiça Comum, perante a vara de família. Porque, como eu disse, como não vincula, não é porque você tem uma decisão do Tribunal de Justiça que você vai levar no INSS, que ele tem a obrigação de reconhecer. Não é obrigado. E eu vou só abrir um parênteses. Da mesma forma funciona em questão trabalhista. Muita gente fala, olha, não tive vínculo reconhecido na carteira, vou levar a decisão do Tribunal de Justiça do Trabalho para o INSS e basta. Não, porque não são órgãos vinculados. O INSS não é obrigado a acatar uma decisão, seja de que justiça for. Obviamente que apenas da Justiça Federal. Mas aí, para fechar essa pergunta, a questão do reconhecimento, então, ela pode abrir um processo administrativo separadamente e sem depender do processo da vara de família. Que interessante. Essa eu nem imaginava. E Ju, sobre esse processo, esse procedimento administrativo no INSS, ela pode dar entrada nesse processo sozinha? Ela precisa de advogado? O que você diz sobre isso? Ela pode entrar, sim, sozinha. Ela pode entrar pelo 135, tá? Que é o número da central do INSS. Como também pode ir até a agência, tá? Ela leva os documentos que ela entende ser pertinentes para comprovação da união estável e segue o processo. Eu digo que poder, Lu, entrar sozinha no INSS, qualquer um pode dar entrada, tá? A questão maior é o seguinte, quando se trata de uma situação complexa de uma união estável, você tem que saber as provas que você precisa produzir, por quê? Veja bem, se ela entrar dentro do período previsto, vamos aplicar como se fosse cônjuge. Na verdade,
na legislação previdenciária, que é diferente da questão da legislação civil, cônjuge, companheira que entrar dentro de um prazo no INSS com pedido de pensão por morte, você tem direito a receber a pensão desde a data do óbito, tá? Então, ela entrando no período correto, por que é correto? Mesmo que seja dentro de 60 dias, gente, se ela entrar dentro de 60 dias, ela vai conseguir receber desde a data do óbito do falecido companheiro. O problema maior é o seguinte, se ela entra, Lu, com esse processo sozinha, faz a instrução que ela acha pertinente, mas falta documento, não conseguiu de fato provar e o INSS não reconheceu a união, ela poderá perder a oportunidade de estar recebendo desde o óbito do falecido companheiro. Sim. E aí ela tem que entrar com um novo processo e somente a partir dali, vamos colocar período. Ela entrou com o processo, perdeu o processo porque não comprovou a união. Juntou só meia dúzia de documento, enfim. E aí lá se passaram 6 meses. Se depois de 6 meses ela procurar um profissional para orientá-la e montar o processo administrativo e ela ganhar, ela corre o risco de perder esses 6 meses. Então, se ela fez bem feito o processo quando ela entrou com o pedido, ela recebe já desde o óbito do falecido. Então, Ju, resumindo, se ela entra com esse requerimento administrativo no prazo de 60 dias do óbito, ela, se for reconhecida a união estável, no caso da dona Márcia, ela tem direito a receber o retroativo desde a morte. Exatamente. Agora, se ela perde esse prazo de 60 dias, e o INSS reconhece, ela só passa a receber a partir da data do requerimento? Então, se o INSS reconhecer a união, ela recebe de toda maneira desde a data do óbito. Se o INSS entende que ela não viveu em união estável, ou viveu, ainda tem um detalhe, ou viveu por pouco tempo, prazo não superior a 2 anos, ela poderá, veja bem, receber por 4 meses, se for reconhecido uma união inferior a 2 anos, ou se o INSS não reconhecer o direito dela, ela não recebe. A questão de receber ou não a partir da DER, que é a data de entrada do requerimento, em questões de pensão por morte, você recebe desde a DER, se você ultrapassar, na verdade, agora eu não me lembro corretamente porque são muitos prazos, né, de muitos requerimentos, mas salvo engano, se ela não entrar dentro do prazo de, não sei se é 90 ou 120 dias, aí conta desde a DER para frente, se ela ultrapassar esse prazo. Sim. Mas se ela entrar dentro do prazo, ela recebe desde a data do óbito do falecido companheiro. Sim. A questão toda que eu quero colocar é o seguinte, ela entrando dentro do prazo, sendo devidamente instruído o processo administrativo, está garantido o recebimento desde o óbito. Sim. Se ela instruiu indevidamente, não juntou todas as provas, não esgotou, porque é um processo, gente, perante o INSS, mas é um processo administrativo. Então, vamos colocar isso, se ele não foi bem instruído, não foi bem montado, não foi bem feito, ela perde o prazo. Aí ela, além de perder o prazo, para poder dar direito de receber desde o óbito dele, se ela demorar ali 6 meses, porque ela só vai poder entrar com outro desde que esse seja finalizado. Então, foi finalizado dentro de 6 meses, que é o exemplo que eu dei. Ela entrar com o novo, aquele ali tá completo, tá direitinho, tá com toda a documentação, foi bem instruído, ganhou, não é no novo requerimento que ela vai receber lá de trás, não. Ela vai receber ele desde aquela data da entrada do requerimento. Entendi. Aí ela questiona o advogado, nossa, doutor, mas eu tenho que receber os atrasados. Mas aí, gente, existe uma discussão do seguinte, se ele foi bem instruído pro analista do INSS realmente dar um parecer com aquela documentação que anteriormente foi insuficiente, o INSS não vai puxar lá de trás o outro pedido para pagar retroativo, não. Então, por isso que eu falo, situações complexas e até mesmo aquelas que vocês acham que é bem simples, como por exemplo o caso da dona Márcia, não corre o risco de entrar sozinho, justamente para não correr o risco de perder esse retroativo. Sim. E isso é para qualquer tipo de benefício, né, Lu? E fazer o requerimento com, assim, mal instruído, né? Mal instruído faz a pessoa perder tempo, né, e perder dinheiro. Sim, exatamente. E Ju, no caso da dona Márcia, tem os filhos do falecido, do companheiro falecido. Eles teriam direito a ratear com ela essa pensão? Lu,
Eles teriam sim, mas vai depender da idade, tá? Por que que eu falo isso? E da questão também da dependência socioeconômica. O que ocorre que, se ele deixou, por exemplo, um filho menor, ele vai receber a pensão junto com a dona Márcia, com cota à parte. Veja bem, gente, aí eu vou abrir um leque um pouquinho maior, que é a situação seguinte. Até a reforma da Previdência, Lu, em 2019, a pessoa falecida deixava a integralidade da pensão para os dependentes, ou seja, 100% de benefício. Vamos colocar aí que o falecido companheiro dela deixou R$3.000 de benefício de aposentadoria. Então, o que ficaria se ele deixou um filho? 1.500 para a dona Márcia, 1.500 para o filho, tá? Ótimo. Porém, óbitos ocorridos após a reforma de 2019, 13 de novembro de 2019, a partir dessa data, o falecido deixa a pensão no seguinte percentual. Metade da pensão acrescida de 10% para cada dependente. Olha que absurdo. Sim. Então, a dona Márcia teria direito aí, e o filho do falecido companheiro. É assim que faz a conta. 50% de 3.000 mais 10% mais 10%. Por quê? Mais esse acréscimo de 20%. É 10 por dependente. Ele deixou a Márcia e deixou o filho do outro relacionamento. Sim. Então, estamos falando de 70%. 70% de R$3.000, a gente está falando em 2.100. 2.100 é 1.050 para o filho e 1.050 para a dona Márcia. Que absurdo, né? Infelizmente, com a reforma, estão discutindo isso, mas a gente aí agora eu vou dar uma opinião pessoal minha, que é o quê? Infelizmente, os direitos dos segurados, dos trabalhadores, a gente só tem a perder perante o tribunal. Infelizmente, o STF não tem dado boas decisões aí, desde a revisão da vida toda, revisão do FGTS, enfim, é papo para outro dia, mas infelizmente a tendência é manter por enquanto a pensão desse jeito, que é um verdadeiro absurdo, sim, porque agora uma opinião mais, vamos colocar assim, de expertise minha. Ele deixou o benefício, Lu, porque ele contribuiu a vida inteira, recebeu um benefício oriundo das suas próprias contribuições. Então, a meu ver, nada mais justo, aqui realmente do senso de justiça, não só um senso, mas vamos dizer assim, de uma posição mesmo social, enfim. A questão dele ter deixado o benefício teria que ser integral para os dependentes dele. Porque ele passou a vida inteira contribuindo e recebeu aquele valor oriundo das suas contribuições. E é o que ele receberia se estivesse vivo. Se continuasse vivo, exato. Isso mesmo. E Ju, nesse caso, então, vamos imaginar essa divisão entre a dona Márcia e um filho. E se o filho falece ou a dona Márcia? E aí como é que fica a reconfiguração assim, desse valor? Mais um absurdo que eu diria, que é a opinião mesmo aqui da previdenciarista, né? O que acontece? Infelizmente, Lu, depois da reforma da Previdência de 2019, o dependente que falecer, a cota dele não reverte a favor do dependente vivo. Então, a dona Márcia fica com R$1.050. Isso nós estamos falando, gente, de um salário de 3.000. E quando é salário mínimo, Lu? Sim. Como é que vive com tão pouco? Exatamente. Porque, gente, veja bem, uma coisa é ela receber a pensão do falecido companheiro, outra coisa é ela receber benefício de aposentadoria dela própria pelas próprias contribuições, que ela pode acumular. Mas vamos falar de uma senhora aí de 45 anos. 45 anos, vamos lá, ainda não se é possível aposentar a dona Márcia, vamos supor que ela se encaixa numa impossibilidade de se aposentar no atual momento, com 45 anos. Como que vive com R$1.050? 45 anos é a idade dela ou é tempo de contribuição? Não, é a idade dela. Vamos colocar que ela tem 45 anos de idade. Boa posição, Eu me senti uma senhora, quase uma senhora. É porque mulher, para aposentar por idade, tem que ter 15 anos de contribuição e 62. Sim. Mas para aposentar por tempo de serviço, é possível aposentar mais nova do que os 62 anos. Porém, tem que ter 30 anos no mínimo. Então aí, pode ser o caso da dona Márcia? Sim. Pode. Se ela começou a contribuir lá com seus 15 anos, né, teve vínculo sem parar, é possível sim. Mas vamos
considerar a hipótese de que ela não pode se aposentar agora. E que ela não está acumulando, né? E é possível acumular pensão com aposentadoria. Um não exclui o outro, viu, gente? Isso aí é muito comum, essa pergunta. Eu vou perder minha aposentadoria se eu continuar com a pensão. Ou eu não vou querer... É como se tivesse que escolher entre um outro. Não existe isso. Veja bem, vou recapitular aqui. A aposentadoria da dona Márcia seria em prol das contribuições da própria dona Márcia. Sim. E a pensão é oriundo do benefício deixado pelo falecido companheiro. Agora eu queria te dizer o seguinte, como é que vive com isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, a dona Márcia, ela ficaria com os 1.050 e se o filho falecer, ela não fica com a cota dele. E o contrário também acontece. Se a dona Márcia vier a falecer, o filho não recebe a cota dela. Depois da reforma, isso aí, ó, é dessa maneira, infelizmente. Que absurdo. E no E caso, antes não era. No caso da maioridade, então, também? Como assim? Se o filho alcança a maioridade. Sim, isso mesmo. Então, tanto numa eventual situação de morte, quanto atingiu a maioridade, a cota não reverte a favor das dona Márcia. A situação tá ficando cada vez mais difícil. Mais difícil. E, Ju, uma questão. Quanto tempo parece que para o filho seria até ele alcançar a maioridade, né? Isso. No caso, depende. Tem uma tabela, gente, das idades com o tempo de recebimento de benefício. Então, acima de 45 anos, o dependente, no caso a dona Márcia, ela tem 45. Então, 45, acima de 45 recebe de forma vitalícia. Abaixo de 45 anos recebe de forma temporária. Então, mais um detalhe, a pensão por morte não se fala mais em ser pensão vitalícia. Entendeu? Então, claro que para o menor... Isso é fruto de reforma? É fruto de reforma. Para o menor, continua tendo a limitação da idade. A gente tem uma tabela aqui, ó, a portaria ME 424 de 29 de dezembro de 2020, que passou a valer a partir de janeiro de 2021, ela prevê o seguinte, Lu, menos de 22 anos de idade, então estamos falando de 21 anos, recebe só por 3 anos. Menos de 22 anos. Entre 22 e 27 anos, então a gente está falando aí de tanto cônjuge jovem quanto de filho jovem. De 22 a 27 anos, recebe por 6 anos. Nesse caso, um filho com alguma incapacidade. Isso. A questão da maioridade atingiu, acabou. Muitos perguntam também, né? Aí a gente conversa aqui, né? Direito de família com direito previdenciário. No direito previdenciário não tem a questão discutível em direito de família sobre se estender o período de pensão alimentícia para o menor porque está estudando. Na fase de estudo, né? No caso do direito previdenciário não existe isso não. Estando estudando ou não, não é discussão, não é requisito para se manter a pensão, para se estender a pensão por morte. Fez 21 anos, gente, acabou, infelizmente. Entendeu? Sim, entendi. Então, o filho atingiu 21 anos, acabou. Agora eu tô falando da tabela da cônjuge. Então, se a dona Márcia tivesse, por exemplo, Lu, aí, na data do óbito, tá? Sim. Se na data do óbito ela tinha, por exemplo, 31 anos, jovem, 31 anos, ela vai receber somente o benefício por 15 anos. Ou seja, né, até os seus 46 anos. Se na data do óbito ela teve 42, ela recebe por 20 anos. Então, o determinante é qual idade a companheira tinha na data do óbito do companheiro. Ou o dependente tinha, né? Ou o dependente tinha, para saber quanto tempo que ele vai receber, até para se preparar, né? Eu vou receber por quanto tempo? Não é vitalício? Então, eu tenho esse apoio, porque é um apoio financeiro no caso do filho, né? Da companheira também, né? Mas a pessoa tem que ter noção disso até para poder se prevenir. Para saber se não é algo vitalício, por quanto tempo eu vou receber. Exatamente. E Ju, o filho nesse caso, vamos imaginar que fosse um filho que recebia pensão alimentícia do pai em razão de alguma incapacidade, alguma doença incapacitante. Tem alguma saída no INSS? Tem a possibilidade dele
ter esse recebimento vitalício ou não? Tem sim, tem essa possibilidade. Por quê? Se você prova que você tem uma incapacidade total, permanente ou até mesmo uma deficiência, Lu, que te coloca numa impossibilidade de ir mercado de trabalho e inclusive esse filho era dependente em vida do falecido da dona Márcia, tem possibilidade de receber de forma vitalícia sim. Aí a pensão fica rateada até ocasião de óbito. Ah, sim, interessante. Ju, eu acho que a gente já está esgotando aqui, né, basicamente, a Sim. história da dona Márcia. Sim. Eu acho que a pergunta aqui que é muito comum e que aparece bastante é: se a dona Márcia se casar novamente ou ter uma nova união, ela perde a pensão? Essa pergunta é muito comum, né, Lu? Aparece na rede social o tempo inteiro. As pessoas até mesmo na rua, conhecido, perguntam se eu não perco a pensão se eu casar de novo, né? Exatamente. Aqui a gente entra na seguinte situação. A resposta é não perde, gente, não perde, tá? Pode se casar novamente ou pode viver em união estável. E aí a gente vai entrar na questão também de direito de família, né? Da importância. E aí, eu formalizo ou não formalizo? Porque muitas pessoas deixam de formalizar um casamento civil ou uma união estável, ou até mesmo fazer um contrato de namoro por conta de perder a pensão. Né, Lu? E você falou da importância de ter formalizar. Isso, de formalizar. E você está dizendo agora que ela não perde. Não perde, então se é importante a formalização e eu estou dizendo que não perde a pensão, então nada mais certo que formalizar a união estável. Exatamente, que não perde o direito à pensão por morte. E Ju, então só para finalizar, como você falou do processo de reconhecimento de união estável, vamos imaginar que a dona Márcia tivesse uma escritura pública feita em cartório, isso contribuiria para o processo ao processo administrativo no INSS? Sem dúvida. E veja bem, é complexo, mas não por si só, você acredita? Porque, vamos lá. Tal como o processo, né? A decisão eu vou até judicial. te perguntar uma coisa, fazer a pergunta de volta. No caso da pessoa ter a união estável, você concorda comigo? Ela estando formalizada ou não, na prática, na vida real, esse casal pode não estar junto? Sim. E assim como também quem é casado, sim, formalizado no papel, casamento civil. A separação de fato. Não é? Exatamente. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, fica aí, ó, informação de ouro. A pessoa pode ter uma escritura de união estável, ela é totalmente válida para fins previdenciários, sim, óbvio, mas tem que estar corroborada a existência dessa união, de a fato, permanência né? dessa união de fato até a data do óbito. Por isso que o INSS, então, usa isso como indício de prova e ele vai averiguar se aquela união estável ainda existe realmente na prática. No dia do óbito do falecido companheiro ou companheira. Agora eu entendi a razão do INSS não acatar o documento, porque de fato existem muitos casamentos de direito, né, e muitas uniões que não foram dissolvidas. Então existe o documento, existe a relação jurídica, mas não existe mais a relação de fato. Exatamente, isso é muito comum, né? Quantos casais, inclusive, já apareceram vários casos dessa situação no nosso escritório, que é o quê? Né? A pessoa, ela estava junto, ela casou no civil, separou, teve até o divórcio, mas juntou de novo. E aí, e se o companheiro, companheira, o marido, a esposa, falece no meio do caminho? Sim. Mas separou, mas voltou, como é que prova essa volta? Exatamente. E isso pode acontecer, né? E acontece. É a complexidade das relações humanas, né? É o que a gente traz aqui. Finalizamos mais um episódio do nosso podcast Entre Leis e Histórias, aquele podcast que sempre traz uma história para a gente refletir. Bom, aguardamos vocês no próximo e não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Se inscreva no canal e fique por dentro dos próximos episódios.